Olá, pessoal. Meu nome é Regina Andrade, eu sou contador, especialista em gestão pública e também em contabilidade e controle aplicado ao setor público. Eu trabalho na Econtap, que é uma empresa de contabilidade pública que presta assessoria contábil a diversos municípios no estado da Bahia, entre eles aqui o município de Várzea da Roça. Mais uma vez voltamos a disponibilizar, né, todo esse material através de uma plataforma online por conta da pandemia que ainda está instalada aqui em nosso país, bem como também entendemos que através da disponibilização desse material por meio da plataforma online, ele consegue atingir um maior público. Então, nossa última audiência, que foi no primeiro quadrimestre, a gente conseguiu identificar pelo número de visualizações no próprio site do YouTube que o número foi muito maior do que aquelas pessoas que geralmente costumam aparecer nas audiências públicas. E aí, consequentemente, a gente entende que é pela questão da disponibilidade, a audiência pública eu tenho um local e um horário já pré-determinado, e na plataforma online, a população, através de qualquer smartphone ou qualquer computador, consegue em qualquer momento visualizar todas essas informações e, consequentemente, acompanhar e entender como andam as finanças aqui do município de Várzea da Roça. Então, nosso objetivo aqui hoje é a apresentação dos dados referente ao segundo quadrimestre de 2020. Deixa eu abrir aqui o arquivo para a gente facilitar o entendimento. Então, como eu falei, aqui do município de Várzea da Roça, onde vamos avaliar o cumprimento das metas fiscais. Então, os tópicos que serão abordados aqui nesta audiência são as receitas e despesas, ou seja, tudo que foi previsto arrecadar e gastar aqui no município de Várzea da Roça, bem como o que foi arrecadado e o que foi gasto. Nós vamos verificar a receita corrente líquida, a despesa com pessoal, o duodécimo, a despesa com saúde, despesa com Fundeb, despesa com educação, resultado primário, dívida consolidada e, por último, o resultado nominal. A obrigação da realização dessa apresentação está descrita lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Claro que, além disso, tem a vontade, a livre e espontânea vontade do próprio gestor em estar deixando cada vez mais claro os gastos públicos, da transparência na gestão. Então, essa é uma das prioridades do governo de Lori. Então, mas ainda assim, existe esse compromisso, além desse compromisso, existe a responsabilidade, a exigência com relação à LRF. Então, lá no seu artigo 9º, diz que até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo vai demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre através da audiência pública. Então, primeiramente, vamos falar sobre as despesas. Então, foi-se projetado um gasto de 53 milhões ao longo de 2020 para o município de Várzea da Roça, onde essas despesas foram divididas em despesas corrente e capital, onde as despesas correntes são aquelas despesas para a manutenção da máquina, ou seja, são aquelas despesas com salário de servidores, despesas com luz, água, telefone, combustível, enfim, toda aquela despesa que precisa se ter para manter todas as secretarias em funcionamento e, consequentemente, disponibilizar todos os serviços para a população de Várzea da Roça. Então, além disso, tem a despesa de capital, que essa despesa de capital tem um cunho de investimento, ou seja, se o município ele quer comprar um carro, um computador, quer fazer uma obra na cidade, quer adquirir um imóvel, então isso é classificado como despesa de capital, aumenta o patrimônio do município. E o que foi realizado até o presente momento, ou seja, nesses 8 primeiros meses de 2020, foi um montante de R$ 20.315.910,07, onde a despesa corrente um pouco mais de 19 milhões e a de capital R$ 869 mil. Falados sobre a despesa, a gente vai falar agora sobre a receita. Então, a execução da receita é onde a gente se projeta também arrecadar 53 milhões, ou seja, para eu fazer a projeção do gasto de 53, eu preciso antes fazer a projeção da arrecadação de 53. Eu preciso informar de onde esse dinheiro vai sair. Então, foi projetada uma arrecadação de 53 milhões, também dividida em corrente e capital, obedecendo o mesmo conceito da despesa. Correntes são aquelas receitas que chegam no município que podem ser gastas na manutenção
e a de capital são aquelas receitas que chegam única e exclusivamente para o aumento do patrimônio. Então, vamos verificar aqui a realização. Nestes 8 primeiros meses de 2020, o município de Vaz da Roça arrecadou um pouco mais de 23 milhões e 200 mil reais em receitas correntes e 413 mil em receita de capital, totalizando assim os 23 milhões 617 mil 622 reais e 74 centavos. E a gente vai verificar agora, nesse próximo slide, o como se comportou as receitas dentro do município de Vaz da Roça, ou como foi a composição. Então, a gente pegou aqui as principais receitas, entre elas nós temos aqui a receita tributária, que representa apenas 2,93% de toda a arrecadação. E por que a gente dá uma ênfase à receita tributária? Porque é uma receita única e exclusivamente municipal. É essa receita na qual o gestor municipal ele tem a responsabilidade do seu gerenciamento. Então, o seu aumento da arrecadação depende única e exclusivamente das políticas públicas implantadas internamente. São aquelas campanhas para arrecadação, o pagamento do IPTU, do ISS, das taxas que os comerciantes precisam pagar para a prefeitura para poder comercializar os seus produtos. Então, todas essas receitas aí compõem a receita tributária. Então, ela representa apenas 2,93%. Já a receita do FPM, que representa 35,27%, é a maior receita do município. Que receita é essa? É o Fundo de Participação dos Municípios, ou seja, é um recurso que vem da União com base no repasse, na arrecadação que a União tem. Então, o que é que isso reflete neste momento que nós estamos vivendo agora? A União deixou de arrecadar muito dinheiro, mas muito dinheiro. E o que é que isso impacta? Impacta no repasse que é feito para os municípios. Então, se eu sou a União, eu deixo de arrecadar, automaticamente eu preciso diminuir o repasse para os municípios, que é aquela esfera que fica na ponta da hierarquia, onde eu tenho o município, União, Estado e município. Então, se a União tem o seu repasse, sua arrecadação afetada, automaticamente vai afetar o repasse para os municípios. E aí é o grande desafio que os gestores estão tendo no momento, porque, como a gente mostrou inicialmente, foi feita uma projeção de arrecadar 53 milhões e foi feita uma projeção de gastar 53 milhões. Então, a máquina continua em funcionamento. Não é por conta da pandemia que a máquina parou de funcionar. Então, muito pelo contrário, tem alguns setores que estão gastando ainda mais, como é o caso da saúde, justamente para poder barrar essa pandemia que nós estamos vivendo. Mas a queda na arrecadação, ela aconteceu. Então, o gestor ele precisa readequar suas despesas sem que essas despesas parem de acontecer. Então, assim, é um trabalho árduo dos gestores, não é uma particularidade só de Vaz da Roça, mas de diversos gestores, onde a gente costuma dizer, popularmente falando, que o gestor está trocando pneu com o carro andando. Então, assim, é bem complicado essa situação que vem sofrendo os gestores municipais. Então, a gente tem aqui o ICMS estadual, que também acontece a mesma coisa do FPM, houve uma queda na arrecadação do Estado com relação a esse imposto e, consequentemente, é diminuído também o repasse para esses municípios. Nós temos aqui o Fundeb, que representa a segunda maior receita do município, representando 25,25% do todo, mas lembrando que o Fundeb é um recurso extremamente vinculado, em hipótese alguma esse recurso pode ser destinado a uma outra finalidade, isso não pode acontecer, apesar de ser uma receita tão grande perante as demais. Nós temos também o auxílio financeiro, que representando 6,67%, ou seja, foi uma forma que a União encontrou de minimizar esses impactos que os gestores municipais estavam tendo. Então, assim, se ela não pôde repassar através do FPM, ela encontrou uma forma de ajudar, não de resolver, porque não resolveu. A diminuição na arrecadação ela é notória em todos os municípios, mas, assim, como o próprio nome diz, é um auxílio, é para ajudar aos municípios a minimizar esses impactos que eles estão sofrendo até hoje. Nós temos aqui o saúde vinculado, que é representando 18,30%. Então, assim, quem acompanha essas audiências, quem acompanha esses números de forma quadrimestral, pode até estranhar porque um percentual tão alto agora na saúde, mas aí a gente lembra que é para a manutenção dessas ações que o município de Vaz da Roça vem fazendo para combater o Covid. Então, a União mandou uma verba específica para a saúde para poder ajudar
nessa batalha aí contra o vírus. Então, totalizando aí 4 milhões e 300 mil. Lembrando que esses 4 milhões e 300 mil não é só para combater a pandemia, aí também tem os recursos normais que vem todo mês, que é o recurso da atenção básica, o recurso da média e alta complexidade, o recurso da vigilância sanitária. Então, a composição desses recursos, junto com o recurso do Covid, que veio para combater o Covid, então totaliza aí 18,30%. A gente também tem os recursos da educação, recursos vinculados do FNDE, que aqui são os recursos da merenda escolar, os recursos do transporte escolar, os recursos da ação social vinculados também e as demais receitas. Lembrando que esse dinheiro que veio para a saúde e para a educação são os recursos que vêm com a destinação específica. Além desses recursos, o próprio município ele é obrigado ainda a transferir uma parte dos recursos próprios também para a saúde e também para a educação. Ou seja, uma fatia do FPM, uma fatia do ICMS, uma fatia da receita tributária também é repassado para a saúde e para a educação e precisa ser gasto. Isso é um dos critérios que a gente vai ver também um pouco mais na frente. Agora a gente vai falar sobre a receita corrente líquida, conhecida como RCL. É um importante indicador, né, que o governo dispõe a cada exercício para fazer frente às suas despesas. Ela é formada pelo somatório das receitas orçamentárias correntes e subtraídas pelas receitas redutoras do Fundeb. Então, outra particularidade da RCL também é a composição de 12 meses. Como a gente está trabalhando em cima de agosto de 2020, eu não posso trabalhar apenas com 8 meses. Eu preciso, na base de cálculo, ter 12 meses. Então, se eu estou trabalhando com agosto de 2020, eu vou ter que voltar até setembro de 2019 para ter a composição dos 12 meses. E aí, a RCL de Vaza da Roça, de setembro de 2019 até agosto de 2020, é na casa de R$ 35.477.541,72. E para que serve essa RCL? É ela que vai nos dar um parâmetro de como está o gasto de pessoal do município, bem como qual o nível de endividamento que o município de Vaza da Roça pode ter diante da sua receita corrente líquida. É o que a gente vai ver mais na frente. Vamos falar agora sobre despesa com pessoal. A despesa com pessoal, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no seu artigo 9º, diz que as despesas com pessoal são aquelas despesas com salários e os encargos, né? Então, e na Lei de Responsabilidade Fiscal, fala que o município tem uma regra que ele diz que o município não poderá exceder 60% da receita corrente líquida. Então, por isso que nós demonstramos anteriormente a receita corrente líquida, a seguir discriminados em cada período de apuração. E aí tem a particularidade de, apesar da lei falar que é 60% para o município, mas ainda assim, dentro disso, ela restringe, onde 54% é para o executivo e 6% é para o legislativo. Em resumo, o município de Vaza da Roça não pode ultrapassar em 54%, município de Vaza da Roça, não, desculpe, o Poder Executivo de Vaza da Roça não pode ultrapassar em 54% da receita corrente líquida, daquele valor que a gente viu no slide anterior. Então, vamos ver agora como ficou os números. Então, a gente tem a RCL, totalizando aqui 35.400.000, que a gente mostrou nos slides anteriores como era a composição, e a despesa com pessoal, são os salários dos contratados e dos efetivos, mais os encargos, totalizaram aí nesse período de 12 meses, lembrando, setembro de 2019 até agosto de 2020, o montante de R$ 17.220.021,68, chegando ao percentual assim de 48,54%. Então, o limite de pessoal do município de Vaza da Roça está abaixo do máximo determinado por lei, que é de 54%. Vamos falar agora sobre o duodécimo. O duodécimo é um recurso na qual o Poder Executivo Municipal transfere para o Poder Legislativo Municipal para que o Legislativo possa custear suas despesas mensais. E este repasse não é feito de forma aleatória, ele está lá regido pela Constituição Federal, no seu artigo 29, que diz que o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluindo o subsídio dos vereadores, ou seja, o salário dos vereadores, e excluindo os gastos com os inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais. E aí a gente só deu destaque apenas ao que compete ao município de Vaza da Roça, que é 7% para os municípios com população de até 100 mil habitantes.
Ou seja, no exercício anterior, é feito um levantamento das receitas próprias e a somatória dessa arrecadação anual é estabelecida um percentual de 7%, que é este valor que o legislativo vai receber no exercício seguinte. Então, a gente vai verificar aqui agora através dos números para facilitar. Então, quando foi feita a composição de todos os recursos próprios do município, que compõem a base do 10º do município de Vaza da Roça em 2019, aplicando 7%, chegou-se ao montante de R$ 1.451.451,07, que é o repasse que a Câmara de Vaza da Roça deverá receber em todo 2020. E aí, para não ficar também muito pesado para o Executivo, esse valor ele é parcelado em 12 vezes. Então, todo mês, o Executivo vai repassando o valor para a Câmara, assim ela pode efetuar o pagamento das suas despesas. Então, já foi repassado nesses 8 primeiros meses, então, 2/3 do valor, que representa R$ 967.634,08, chegando assim ao percentual de 66,66%. Então, lembrando que, chegando ao final do ano, se o valor não alcançar R$ 1.451.451,07, tanto a Prefeitura tem as contas recomendadas para rejeição perante o Tribunal de Contas, quanto a conta da Câmara também tem que o presidente da Câmara também tem as suas contas rejeitadas. Então, esse é um índice que é acompanhado de perto tanto pelo Poder Executivo Municipal quanto pelo Poder Legislativo Municipal. Vamos falar aqui agora sobre as despesas com saúde. As despesas com a saúde, como a gente falou lá, quando estávamos demonstrando a parte da arrecadação, além daquele recurso que o município recebe através da União para os gastos com recursos próprios, ele diz que o município deverá aplicar, no mínimo, 15% da sua receita própria em gastos com a saúde. E assim vai agregar aquele valor que a União manda para custear a saúde de todos os municípios. O amparo legal, na Lei Complementar 141, lá no seu artigo 7º, que fala que os municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo 15% da sua arrecadação. Então, ele pode aplicar 16%, 17%, 18%, nunca poderá aplicar um percentual inferior a 15%. E vamos ver os números. Então, a despesa com a saúde, a arrecadação até 8 de 2020, até agosto de 2020. Então, a despesa com a saúde, a gente vai trabalhar apenas com a arrecadação ocorrida no ano de 2020. Totalizou um pouco mais de 12 milhões de reais. A aplicação mínima, que deveria ser em torno de 1.800.000, foi de R$ 2.393.493,33, chegando assim ao percentual de 19,91%, superior, portanto, ao mínimo determinado por lei, que era de 15%. Vamos falar agora sobre despesas com o Fundeb. Fundeb é um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. É um fundo criado para juntar os recursos das esferas governamentais e proporcionar o crescimento e uma nova distribuição dos investimentos na educação. Então, a lei do Fundeb, ela é amparada pela... o Fundeb, na verdade, é amparado pela Lei 11.494, de 2007, e tem uma particularidade, que precisa ser acompanhada de perto aqui, que é acompanhada de perto pelo tribunal e, consequentemente, também por esses resultados bimestrais e quadrimestrais. Então, lá no seu artigo 22, diz que pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados ao pagamento e remuneração dos profissionais do magistério, da educação básica em efetivo exercício da rede pública. Ou seja, tudo que o município recebe para custear o Fundeb, ele precisa separar, no mínimo, 60% para o pagamento dos profissionais. Nunca menos do que 60%. Então, vamos ver através dos números. Então, foi arrecadado até o mês de agosto de 2020 um montante de quase 6 milhões de reais para o Fundeb. A aplicação mínima, que seria na casa de 3,5 milhões de reais, foi de R$ 3.726.745,81, chegando assim a um percentual de 62,46%, superior, portanto, ao mínimo estabelecido por lei, que é de 60%. Vamos falar agora sobre despesas com a educação.
que é o MDE, é a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, onde diz que os municípios possuem um grande desafio, né, todos os anos, ele precisa gastar com responsabilidade, no mínimo 25% das receitas resultantes de impostos e outras transferências constitucionais e legais. Então, o amparo desse gasto está lá na Constituição Federal, no seu artigo 212, que fala que o Distrito Federal e os municípios deverão aplicar no mínimo 25% das receitas resultantes de impostos compreendidas e provenientes da transferência na manutenção do desenvolvimento do ensino. Então, basicamente, é como a saúde. Eu tenho que aplicar 15% do que eu arrecado. Na educação é diferente. Ele é 25% da arrecadação própria, já incluindo o Fundeb que o município recebe. Então, somados os recursos próprios mais o Fundeb, gira em torno de 16.388.000. A aplicação mínima, que, repito, é os 25% dos recursos próprios, mais a parte do Fundeb, então daria em torno aí de 6.800.000. A aplicação foi de R$ 5.559.421,01, chegando ao percentual de 20,21%. Portanto, inferior ao mínimo estabelecido à lei, que é de 25%. Então, aqui o gestor ele já está ciente, na verdade, ele vem acompanhando esse índice de perto. É uma preocupação de vários gestores, porque diante dessa pandemia, as escolas estão com suas aulas suspensas, consequentemente, alguns gastos eles não estão ocorrendo, que normalmente ocorrem. Então, os gastos com o transporte escolar, por exemplo, desses alunos que são deslocados de suas residências para as escolas. Então, a própria manutenção das escolas, que pelo fato de estarem paradas, elas não estão acontecendo. Então, assim, existe uma série de gastos que eles não estão acontecendo. E isso, consequentemente, implica na redução do percentual de aplicação. Mas a lei diz que ele tem até o final do exercício para aplicar com responsabilidade esse percentual de 25%. Então, a gente vai agora esperar esses próximos 4 meses, acompanhando de perto, para que a gente chegue em dezembro com esse índice de aplicação mínima atingido, conforme determina a legislação. Vamos calcular agora o resultado primário. O resultado primário é definido pela diferença entre receitas e despesas do governo, excluindo-se as das contas de receitas e despesas com juros. Ou seja, a gente vai verificar aqui se tudo que o município arrecadou é capaz de suportar essas suas despesas, excluindo da base de cálculo as receitas com rendimentos de aplicação financeira e as despesas de juros por conta daquelas dívidas que ainda não foram pagas. Então, caso essa diferença seja positiva, o município terá um superávit primário. Caso essa diferença seja negativa, o município terá um déficit primário. Então, vamos para os números. Então, a receita fiscal, que é a composição das receitas primárias correntes de capital, girou em torno de 23.588.000. Já as despesas fiscais, que compõem as despesas primárias correntes de capital, subtrai a amortização da dívida, inclui-se os restos a pagar processados e não processados, que são aquelas despesas de exercícios anteriores, que foram pagas agora em 2020. Então, feito essa aritmética, dos 23 menos os 21, o município de Vaza da Roça teve um superávit primário na casa de R$ 2.370.993,98. Ou seja, os números estão demonstrando que tudo que o município está gastando, ainda com toda essa dificuldade na arrecadação, está dentro da coerência da sua arrecadação. Então, o município, o gestor, está sendo responsável e não está gastando a mais do que a sua arrecadação. E claro que, quando isso ocorre, se o gestor chegar ao final do mandato e não tiver a disponibilidade, ele vai acabar saindo e deixando um rombo aí nos cofres públicos, porque ele vai deixar despesa sem deixar a disponibilidade. Mas não é o caso do prefeito aqui de Vaza da Roça. Vamos falar agora sobre as dívidas. Então, a dívida consolidada, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal no seu artigo 29, diz que é o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios e da realização de operação de crédito, para amortização em prazo superior a 12 meses. Então, vamos ver como ficou os números.
A dívida consolidada ela é apurada anualmente ao final do exercício para ser inscritas no livro contábil. Então, a última apuração que ocorreu foi em dezembro de 2019, a próxima agora só vai acontecer em dezembro de 2020. Então, a última apuração que nós temos é de dezembro de 2019, onde o município de Vaza da Roça deve ter uma dívida na casa de R$ 5.547.635,82. Essa é a dívida que Vaza da Roça tem. Não, lembrando que essa dívida não é do gestor atual, essa dívida é do CNPJ Vaza da Roça. Desde que Vaza da Roça existe, essa dívida vem sendo contabilizada e ela é, conforme o conceito que nós demonstramos lá diante da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é dividida aí para ser paga em parcelas superiores a 12 meses e esses valores precisam ser mensalmente amortizados. Então, a partir do momento que aquela dívida ela é reconhecida pelo município, ela inscreve e entra na programação financeira para ser paga mensalmente. Então, se em 31 de dezembro de 2019 essa dívida era na casa de R$ 5.500.000, ela foi sendo paga nesses 8 meses, então essa dívida diminuiu para R$ 5.028.670,90. Então, essa é a dívida consolidada bruta de Vaza da Roça. Agora, o conceito da dívida consolidada líquida é justamente o valor bruto que o município de fato deve, subtraído de bancos, ou seja, da disponibilidade financeira que o município teve de dezembro de 2019 para 2020. Então, o município vai subtrair e vai acrescentar os restos a pagar. São aquelas despesas que ficaram inscritas, mas que não foram pagas por algum motivo referente a 2019. Então, quando o município pega o valor que ele deve, subtrai pela disponibilidade financeira e aumenta os restos a pagar, a dívida consolidada líquida em 2019 era de R$ 3.631.698,68. Já em 31 de agosto de 2020, a dívida diminuiu, porque ela foi paga durante esses 8 meses, uma parte dela, quase R$ 500.000. A disponibilidade financeira, que em 31 de dezembro de 2019 era de 2 milhões, ela passou para 5.200.000. Os restos a pagar que estavam pendentes, eles foram regularizados. E a dívida consolidada líquida, que em 2019 era de 3 milhões, ficou negativa em 222 mil. Porque a disponibilidade financeira é maior do que o que o município deve. Então, por isso que a dívida consolidada ficou negativa. E o resultado nominal é justamente a variação da dívida consolidada líquida entre o último período apurado, que é 31 de dezembro de 2019, e o período que nós estamos apresentando agora, que é o segundo quadrimestre de 2020. Então, vamos ver através dos números. A dívida consolidada líquida, nós mostramos a composição, era na casa de 3.600.000 em 2019, e ela ficou negativa em agosto de 2020, no montante de 222 mil. Quando nós fazemos a aritmética, o resultado nominal ficou na casa de R$ 3.854.568,25. Aqui nesse slide também nós temos um dado interessante, que é o poder de endividamento do município. Nós falamos isso quando apresentamos a RCL, a Receita Corrente Líquida. Então, o Senado Federal estabeleceu um nível de endividamento para os municípios de 120% da Receita Corrente Líquida. Então, ele equivale como se fosse o cheque especial que nós temos no banco, aonde você, a partir do momento que zera a sua conta, você tem direito a gastar mais R$1.000 que é do banco, é o seu cheque especial. No caso do município, o Senado Federal diz que ele pode se endividar em até 120% da receita corrente líquida. Então, quanto maior for a receita corrente líquida daquele período, maior é o poder de endividamento. E a gente vai verificar agora qual é esse nível de endividamento que o município de Vaza da Roça pode ter e que ele tem. Então, se a receita corrente líquida de Vaza da Roça, no período de 31 de 8 de 2020, era de 35 milhões, quando eu aplico 120%, esse nível de endividamento pode chegar até a 42 milhões e meio de reais. Mas a gente sempre lembra, a quem está assistindo a apresentação e também ao gestor, que não é por isso que o gestor vai sair endividando o município. Muito pelo contrário, a gente precisa estar reduzindo cada vez mais esse valor para que a gente chegue ao total da dívida consolidada bruta com um valor próximo ou chegar ao tão sonhado 0%, que quanto menos dívida o município pagar, mais recursos sobra para estar aplicando com as despesas daquele exercício.
Então, como a dívida consolidada líquida ficou negativa na casa de 222 mil, então o município de Vaza da Roça apresentou um percentual aqui de menos 0,63. Então, o município de Vaza da Roça, que hoje tem uma dívida consolidada de menos 222 mil, pode chegar até a 42 milhões e meio de reais. Então, esse é o quadro e o demonstrativo do resultado nominal. Aqui nós temos todos os dados do município de Vaza da Roça, de onde pode ser extraído todas essas informações que a gente apresentou aqui, que é no site www.vazadarroça.ba.gov.br ou no próprio site do Tribunal de Contas, através da plataforma do ETCM, que é onde recebe todas as informações mensais, todos os arquivos são disponibilizados mensalmente de todos os municípios do estado da Bahia, ou então na própria prefeitura de Vaza da Roça. Aqui está o nosso contato, conforme a gente explanou no início da apresentação. Aqui está o nosso telefone com WhatsApp, o nosso e-mail. E aqui a gente novamente está firmando o compromisso, não sou eu, quanto a Econtap, de estar à disposição para qualquer dúvida que vocês venham a ter, independente do período que vocês estejam assistindo aqui a essa apresentação, nós estaremos aptos e disponíveis para poder fazer qualquer tipo de esclarecimento. Então, referente à apresentação. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a paciência de todos que chegaram até aqui, agradecer também a curiosidade daqueles que cada vez mais estão enganjados assim nas finanças públicas, querendo saber como é que é gasto o recurso, querendo entender como funciona todos esses números. Meu muito obrigado e até a próxima.